Bom estarmos aqui para louvar o Senhor, porque afinal de contas, domingo é o dia o quê? Adeliel, domingo é dia do Senhor. É disso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Quantas vezes você já ouviu falar essa expressão? Várias vezes, não é? Várias vezes nós ouvimos falar essa expressão. Domingo é dia do Senhor. É bastante conhecida essa expressão entre nós cristãos. Mas por que se diz que domingo é dia do Senhor? Já parou para pensar nisso? Por que o domingo é o dia do Senhor? Por que será? E como surgiu essa expressão? Será que foi de qualquer maneira alguém simplesmente resolveu falar que domingo era o dia do Senhor? É isso que nós vamos ver nessa manhã. Historicamente falando, eu fui pesquisar. Quando o pastor Flávio falou sobre essa aula, eu pensei nesse tema. Fui falar com o pastor Flávio. Aí ele falou assim, tem que ter a ver com a Páscoa, comemorativo. E eu fui pesquisar. E me surpreendi. Tem tudo a ver com a Páscoa. Então nós vamos ver isso hoje. Historicamente falando, na Ásia Menor e no Egito, até mesmo antes da era cristã, o primeiro dia de cada mês era chamado Dia do Imperador. Então, o que os historiadores falam? Como todo mês, todo primeiro dia do mês era considerado Dia do Imperador, então os cristãos também começaram a chamar o primeiro dia da semana de Dia do Senhor. Isso historicamente falando. Mas nós vamos ver isso na Bíblia, porque afinal de contas aqui é uma escola bíblica, né? É uma escola bíblica aqui. Então, nosso tema, domingo é dia do Senhor. É interessante nós vermos na Bíblia, nós vamos ver nos evangelhos, mas é interessante que a Páscoa era naquela época e ainda é celebrada pelo judaísmo como um memorial do acontecimento do Êxodo, a saída do Egito, a libertação instituída por Moisés, por ordem específica de Deus. Então, em Êxodo, nos capítulos 12 e 13, nós vamos ver esse relato da saída do Egito, da libertação, e ali o Senhor instituiu, o ritual da Páscoa, da passagem de quê? Da escravidão para a libertação, da passagem ali para aquele povo que não era povo, era um povo escravo, ter uma nação, ter um nome. Então, isso que o judaísmo celebra ainda no dia de hoje. Mas no Novo Testamento, vamos ver lá no Evangelho de Lucas. Eu não botei ali para projetar, porque aqui é uma escola bíblica e os alunos precisam aprender a manejar a Bíblia. Né? Então, Lucas, capítulo 22, nós vamos ver a partir do verso 7 ao 13, Lucas nos dá um relato sobre os preparativos da ceia pascal de Jesus e seus discípulos. Pedro e João prepararam a mão de Jesus, vai ver nesse relato, o local e os ingredientes para o jantar pascal, que era composto de pães asmos, que eram os pães sem fermento, ervas amargas, vinho e o cordeiro, porque era necessário que o cordeiro fosse morto, não é isso? Preparado o lugar e a refeição, Jesus e os seus discípulos se reúnem ali para celebrar a Páscoa. Mas veja bem, se reúnem para celebrar, em primeiro plano, assim, a ceia pascal judaica, que era essa comemoração, essa lembrança, esse memorial sobre ali a libertação do Egito. Mas, eu quero que você preste bastante atenção agora, esse relato é tão pequeno, mas muitíssimo interessante de Lucas, que nessa ceia acontecem fatos extraordinários.
extraordinários que vão marcar definitivamente a história do povo de Deus, a história dos cristãos. Mas vamos nos deter apenas em dois momentos desse relato, no capítulo 22. E 22, do 14 ao 17, você vê aí. Lucas 22, do 14 ao 17, eu gostaria até de ler essa passagem. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, olha só, o primeiro momento dele, tomando um cálice, deu graças e disse: toma isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que não beberei doravante do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Nesse primeiro momento dessa ceia pascal, Jesus ele celebra um memorial judaico do êxodo. Esse primeiro momento, cumprindo assim o que a lei determinava. Jesus ele veio para cumprir toda a lei, não foi? Então ele cumpriu, ele festejou ali a Páscoa judaica, ele comemorou ali o memorial judaico. Então ele estava quente com a lei, não devia mais nada ao cumprimento da lei. Mas vamos agora ao segundo momento, esse sim, crucial para nós, esse de extrema importância para nós. No verso 19, diz assim: e tomou um pão, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. É interessante que Jesus, ele enfatiza bem agora aqui, não mais um memorial histórico, não mais de um acontecimento histórico, mas ele fala o quê? Fazer isto em memória de mim. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O corpo ali está simbolizado pelo pão. Da mesma forma que ele partiu o pão, ele diz: o meu corpo também será partido. Será entregue à morte. Da mesma forma, João, chamado Batista, já tinha falado isso há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Ele falou o quê? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que o Cordeiro ali era morto na ceia judaica e era partido, da mesma forma Jesus pegou o pão simbolizando e disse: este é o meu corpo que será partido por todos vós. Fazer isto em memória de mim. No verso 20, diz assim, ó: e depois de comer, fez o mesmo com o cálice. Quero que você perceba uma coisa: este cálice já era o segundo cálice, porque o primeiro ele distribuiu ali no primeiro momento da ceia pascal judaica. Esse cálice aqui já é o segundo cálice. Ele disse assim: este cálice, este aqui agora, este cálice, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. É interessante nós percebermos que ele distribui, mas é numa outra perspectiva. Não mais da perspectiva da letra, mas de uma nova aliança. Agora, não mais do sangue do animal, mas do sangue de Jesus Cristo. É uma nova aliança no meu sangue que é derramado por todos vós. E é interessante
nós verificarmos que nesta nova ceia, esse segundo momento, uma nova ceia, o partilhar do pão e do vinho deve ser feito em memória de Cristo, numa completamente nova perspectiva, não mais de um evento, como eu disse, não mais de um livramento, e sim do pão vivo que desceu do céu, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do Filho de Deus. É completamente novo, é completamente diferente, é completamente além da letra. Bom, saindo ali da ceia, eles foram para o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi preso, levado a um falso julgamento, via dolorosa, calvário, crucificação, morte. Sexta-feira, trevas. Trevas pairou sobre a face da terra. Morte, crucificação, trevas. Ali o Filho de Deus se entregou por todos nós. Ali ele cumpriu o que havia dito. Este é o meu corpo que será partido por todos vós. Cumpriu, literalmente. Este é o meu sangue que será derramado por vós, para o perdão dos pecados. Aí o pessoal falou, acabou. Acabou, não tem mais, agora é trevas, é morte, acabou a esperança de Israel se desvaneceu, mas a sexta-feira passou o sábado, mas chegou o domingo. Domingo é a nossa vitória. Aqui começa a nossa história, porque o domingo é o dia do Senhor. Não começa, né? Começa ali no partir do pão. Mas olha, você vai ver o significado. Diz assim, a sequência aí, no primeiro dia da semana, as mulheres foram procurá-lo no túmulo. E o que aconteceu? Não o acharam, né? O túmulo estava vazio, não o acharam. No entanto, essas mulheres, olha que privilégio. Pastor Flávio, o privilégio das mulheres já era antigo, né? Ouviu a melhor notícia de todos os tempos. As mulheres que foram procurar Jesus no túmulo, elas ouviram a melhor notícia de todos os tempos. Lucas 24, de 1 a 8, relata isso, olha. O anjo disse a elas assim, por que procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressurgiu. Olha que notícia maravilhosa. A notícia que muda toda a história. Jesus não está mais morto, agora não mais trevas, agora vivo. Jesus ressurgiu. Ele ressuscitou, como também prometera. Ele prometera que havia de ressuscitar no terceiro dia. Ele mais uma vez cumpre a sua palavra. Ele ressuscitou. Agora nós vamos adiante aí no nosso primeiro dia da semana. No Evangelho de João, versículo 20, capítulo 20, versículo 19, nos relata assim: à tarde deste mesmo dia da ressurreição, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: paz a vós. Olha que surpresa maravilhosa. Que surpresa maravilhosa. Aquele que era a esperança de Israel estava ali de novo no meio deles, vivo, ressurreto, vivo, e dizendo: paz a vós, tem de paz, eu estou aqui, tem de paz. E a mesma coisa que ele fala a nós hoje. Passou-se ali uns 40 dias e Jesus subiu aos céus, prometendo cumprir uma outra promessa, essa do Pai, que era enviar o Espírito Santo. E na festa de Pentecostes, que era celebrada, essa era uma das 3 grandes festas de Israel, e que era precedida justamente pela Páscoa, pela celebração da Páscoa. E era celebrada
no primeiro dia da semana. Pentecostes, a festa de Pentecostes, era celebrada, o primeiro dia da festa era no primeiro dia da semana. E Atos 2, de 1 a 4, relata de 2 atos. Passagem bem conhecida, mas vamos lá para que a gente fique bem inteirado daquilo que o Senhor prometera e fez. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, semelhante ao soprar de impetuoso vendaval, e encheu toda a casa onde se achava. E apareceram umas como línguas de fogo, que distribuíam e foram pousar sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os impelia que falassem. No primeiro dia da semana, eles estavam reunidos e o Senhor cumpriu a promessa de enviar o Espírito Santo. Naquele dia, naquela reunião, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 27, também, a partir do versículo 7, nós vamos ver que é um pouquinho longo, infelizmente o tempo passa muito rápido. Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, relata que no primeiro dia da semana estavam reunidos para partir o pão, isto é, celebrar o memorial instituído por Cristo, a Santa Ceia. Eles já estavam obedecendo aquilo que Jesus havia falado. Fazer isso em memória de mim. Façam pão, bebam vinho, façam isso em memória de mim. Essa passagem aqui é quando Paulo está falando numa reunião e aquele moço Eutico cai da janela. Essa é a passagem, no primeiro dia da semana. Em 1 Coríntios também, no capítulo 16, versículo 1 a 2, Paulo começa a dar instruções àquela igreja e ele estabelece normas para a igreja de Corinto, as mesmas que ele já havia estabelecido para as igrejas lá da Galácia. E quais eram essas normas? Olha, reuniões no primeiro dia da semana para adoração ao Senhor. E nessas reuniões vocês façam coletas para ajudar as outras igrejas. É interessante aqui como isso ficou estabelecido como normas para as igrejas daquela época. O primeiro dia da semana vocês se reúnam para a adoração ao Senhor. No primeiro dia da semana vocês se reúnam não para qualquer coisa, não para uma reunião social, não apenas para partir o pão, como depois Paulo fala a atenção deles. Olha, vocês, se quiserem comer muito, vocês vão comer na casa, porque aqui é a ceia do Senhor. Foi quando ele começou a dar as instruções para a ceia do Senhor. Mas ele falou, vai ficar estabelecido o primeiro dia da semana para adoração ao Senhor. E eu peguei também uma passagem aqui de Apocalipse, no capítulo 1, que eu achei assim extraordinária. Vamos ver lá no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 1 e 2. Não, desculpa, é versículo 9 e 10. Apocalipse 1, mas versículo 9 e 10. João, ele estava preso por ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus, por ensinar Jesus, por manifestar Jesus. Aquele povo, ele estava preso na ilha de Patmos. E ele estava lá, olha só que interessante. Eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, olha que coisa maravilhosa, no dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz, como de trombeta, ordenando: escreve. Aí ele começou a receber as revelações do Apocalipse. Interessante
João estava preso num lugar que eu imagino que deve ser terrível, a na ilha de Patmos. E o que aconteceu? No primeiro dia da semana, quando tinha sido estabelecido para que a igreja estivesse adorando ao Senhor, ele também estava ali preso, provavelmente sozinho como cristão, sendo ali açoitado, talvez, mas sofrendo, como ele diz, ele sofrendo. Mas ele lembrou que era o dia da adoração da igreja, e ali naquele dia ele diz que eu estava adorando quando recebi do Senhor, quando o Espírito veio a mim e eu recebi do Senhor as revelações. E todo o Apocalipse foi revelado ali a João, no dia da adoração da igreja. Vocês estão percebendo a importância desse dia para nós, o dia do Senhor? Percebe como é interessante nós estarmos reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para adorarmos ao Senhor? O que nós podemos receber? Lá em Pentecostes eles receberam o revestimento de poder. João recebeu ali as revelações do Apocalipse, que são fantásticas. É o futuro, nosso futuro, o futuro da igreja, presente e futuro. É interessante nós percebermos isso e, de repente, até mudar nosso pensamento, nosso estilo, quando viermos à casa do Senhor. Os judeus convertidos passaram a observar o dia do Senhor no primeiro dia da semana judaica, que correspondia ao nosso domingo. Muitas vezes a gente fica pensando, por que, né, que não se questionamentos até, que não se observa mais o sábado? Mas não, é possível. Por quê? Mas olha só, eles passaram a observar o dia do Senhor no primeiro dia da semana judaica, que correspondia ao nosso domingo, isso é, o dia do Senhor, como um memorial semanal da ressurreição. Ressurreição. Em lugar de observarem o sábado, eles deixaram de observar o sábado, que era a lei, passaram a observar o primeiro dia da semana, que era o dia do Senhor. A reunião começava sempre a maneira judaica, o calendário judaico começava ao sábado, ao pôr do sol, era a primeira vigília da noite. Ali começava o primeiro dia da semana. Então as reuniões se realizavam sempre no começo desse dia. No nosso caso, se fosse o caso, seria sábado à tarde, mas para eles lá já era o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, celebravam a Santa Comunhão, que não era a comemoração de um Cristo morto, mas antes, uma agradecida memória das bênçãos outorgadas por um Senhor vivo e triunfante. Olha que coisa interessante. Olha como nós devemos chegar na casa do Senhor, agradecidos pelas bênçãos que nos foram outorgadas por um Senhor vivo e triunfante. Isso por quê? Porque a ressurreição dava significado a tudo quanto eles faziam. A ressurreição dava significado a tudo quanto eles faziam. Tudo que eles faziam era porque Cristo ressuscitou, Cristo está vivo. E nós? Cadê a nossa Páscoa, Léo? Nós, os cristãos, comemoramos a Páscoa, mas que Páscoa? Que Páscoa nós comemoramos? Que Páscoa nós comemoramos, na realidade? Será a Páscoa judaica? Que é somente um ritual comemorativo da libertação do Egito? Só um fato histórico? Não. É Semana Santa, é Páscoa, feriadão, então vamos comemorar. Vamos fazer uma fechada, vamos comer chocolate no domingo, é isso? E a Páscoa do coelhinho e do chocolate? O pastor falou que no fim da aula tem chocolate, né? Vamos ver se você vai querer o chocolate. É só a Páscoa do coelhinho, do chocolate? Essa semana mal a gente podia começar nos mercados, nas lojas. Por quê? O pessoal estava atrás de quê? Me diz. Do coelhinho e do chocolate. Essa
Essa é a Páscoa dele, não a nossa. Ou a Páscoa católica romana, celebrada apenas uma vez por ano. A ressurreição de Cristo para eles é uma vez por ano. Se a ressurreição de Cristo, sendo Ele as primícias dos que dormem, como Paulo declarou lá em 1 Coríntios 15, 20, é que dá significado à nossa adoração, se a ressurreição de Cristo, sendo Ele as primícias dos que dormem, é isso que dá significado à nossa adoração, não devíamos celebrá-lo, ou celebrar a ressurreição todos os dias? Devíamos, ou não? Devíamos celebrar a ressurreição todos os dias. Então, para nós terminarmos aqui, que o nosso tempo já foi embora, eu vou fazer um convite a você. Vamos fazer das nossas reuniões, sejam elas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, vamos fazer de todas elas uma celebração ao nosso Deus, porque Ele vive e reina para todo sempre. Nosso Cristo não está pregado mais na cruz, nosso Cristo vive, ressurgiu, está vivo, vive e reina. E vamos fazer uma coisa. Quando eu estava terminando aqui, eu lembrei de uma passagem, Pedro e João iam ao templo, e estava aquele homem lá, mendigando, pediu a eles um dinheiro. Aí eles disseram assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu queria dizer a você hoje, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe por quê? Nós, os pastores, os professores da escola bíblica, nós não temos ouro nem prata não, mas o que a gente tem, isso a gente compartilha com você, que é a palavra de Deus. Esse pão vivo que desceu do céu é o que a gente compartilha, é o que é compartilhado aqui nesse altar para você. É o pão vivo que desceu do céu. Então, em nome de Jesus, levanta e anda, vai partir esse pão. Vai partir esse pão com o faminto. Quantos famintos tem na terra hoje? Quantos? E a gente tem o pão vivo que desceu do céu, e a ordem é: partam, distribuam entre vocês, façam isso em memória de mim. Foi isso que Cristo falou. Então, a ordem para todos nós: levanta e anda, vá partir o pão em nome de Jesus.